Paz, meus irmãos amados e amigos. Hoje eu vim mais uma vez aqui hoje falar a respeito da igreja bíblica, a igreja que Jesus edificou, né? Jesus edificou a igreja, né? A promessa dele, a promessa de Jesus Cristo em Mateus 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus fala, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando edifiquei várias igrejas, não. Ele falou edifiquei a minha igreja. Então, meus amados, se você quer conhecer, quer ver falar, quer ouvir sobre a Igreja de Cristo, aonde encontrar a Igreja do Senhor, em Atos, você vai ver várias passagens sobre a igreja que Jesus edificou. Né? Pois te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Né? Então, lá em Atos, fala muito sobre a igreja. Atos 2,14, Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho de salvação aos judeus. Em Atos 10:45 aos gentios. Atos 2,38, Pedro fala muito de arrependimento, batismo, se arrependam. Jesus foi crucificado. Olha a mensagem que Pedro transmitia para o povo. Jesus, a mensagem de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Jesus é a igreja. Jesus veio para edificar sua própria igreja. Gente, vamos refletir, vamos pensar. Hoje, cada dia abre uma igreja. Né? A gente não está aqui para falar de placas religiosas, de religião, de placas de igreja. A gente está aqui para falar de Jesus, aquele que segue as suas palavras, né? A verdadeira palavra que está na Bíblia, aquele que segue a palavra que ele deixou. Então, meus irmãos, hoje vamos falar um pouco mais dessa igreja, a igreja que Jesus deixou a chave para o Pedro. Né? Em Mateus 18:18, Jesus fala: em verdade vos digo, tudo o que ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Então, Jesus falou para Pedro: Pedro, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Desligar na terra será desligado no céu. Então deixou bem especificado a igreja dele, ao comando dos apóstolos. Então é a nossa igreja, a igreja do povo, né? A igreja bíblica profetizada, edificada por Jesus. Antes de Atos 2, falava da igreja em tempo futuro, falava futuro vai acontecer, futuro vai ter a igreja de Jesus. Então, amados, aqui em Daniel 2:24, Deus levantará o reino. Aí ele já estava avisando, né, sobre Deus levantará um reino. Isaías 2:2, de Sião sairá palavra de Deus. Em Joel 2:28, monte de Sião haverá salvação. Em Marcos 9:1, chegado com poder o reino de Deus, a igreja. Lá em Marcos 9:4, né? E apareceu no monte, né? Jesus, Elias, Moisés,
onde Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e Pedro fala: vamos fazer uma tenda para Pedro, para Jesus, né? Para Moisés e para Elias, né? E Deus falou: somente ouvir meu filho amado. Então Elias representou os profetas no Velho Testamento e Moisés representou a lei. Hoje nós vivemos pela graça de Deus, não vivemos pela lei mais, né? Então a gente tem que pensar nessa novidade, viver em espírito e verdade com Deus e Jesus aqui nessa terra. Estamos aqui de passagem e Jesus, o Filho amado, onde ele recebeu do Pai toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra, né? E Lucas 24:49, o poder virá com o poder do Espírito Santo. Em Atos 1:4, promessa do Pai. Lucas 24:45, ele fala da promessa do Pai com poder. Toda a Bíblia, depois de Atos 2, fala da igreja já estabelecida, a igreja já edificada, já com os irmãos congregando. Então, em Atos 2:47, acrescentava a cada dia os que iriam sendo batizados, irmãos, já estava sendo né, acrescentado na igreja. E Atos 8:1, a igreja estava onde? Em Jerusalém, aonde começou a igreja, em Jerusalém. Em Colossenses 1:13, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em momento que você recebe a salvação, recebe o batismo, aceita, crê em Jesus, você é batizado e recebe o dom do Espírito Santo. O dom é um presente. O Espírito Santo é o que vai nos, todos os dias, nos representar Deus em nós. O Espírito Santo, então por isso que diz, né? Andar em espírito e verdade. E lá em Hebreus 12:28, recebendo-nos um reino inabalável. Então, meus amados irmãos, aqui eu falo que temos que obedecer Jesus, obedecer sua palavra que ele deixou. Lá em Gálatas 1:13, o apóstolo Paulo confirma que perseguia a igreja, o povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele crucificava os irmãos, matava os irmãos, e depois se tornou o apóstolo Paulo, né? Que onde Deus mandou ele mais longe, onde podia alcançar mais pessoas, né? Para levar o evangelho, a mensagem. Jesus ressuscitou. A igreja, meus amados, a igreja existe. Se ninguém conhece a igreja, se ninguém ouviu falar da igreja, lê em Atos a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, fala muito sobre a igreja de Cristo, né? Então, meus amados, se o seu pastor, a sua igreja, que é onde se congrega, a hora, o momento que ele estiver falando da palavra de Deus, verifica, analisa, começa a olhar, a ler a sua Bíblia, acompanhar o que o pastor está falando, começa a estudar a respeito. Ninguém que conhece a palavra de Deus negaria a existência de uma igreja na Bíblia. Então, na Bíblia está a igreja de Cristo, né? Que é o nosso evangelho. O evangelho é Jesus, é dele. A morte, sepultamento, ressurreição, né? A morte na cruz, o arrependimento dos teus pecados, né? Sepultamento,
é o batismo. No momento que você se batiza por imersão, né? Mergulho na água, ressurreição, ao sair das águas do batismo, você ressuscita junto com Jesus. Então você faz parte desse corpo, né? Então só há um corpo só, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo espiritual de Jesus, né? Em Efésios 5:23, a casa de Deus, a palavra casa nas escrituras sugere-se a necessidade de uma família. Então, o reino de Deus, em João 8:36, a vinha do Senhor, né? Então, o rebanho do Senhor, Jesus afirmou ser o bom pastor. Jesus é o nosso pastor. Então, o caminho de Deus, em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A família de Deus. Lemos em Efésios 3:15 sobre a família de Deus. O templo de Deus, a igreja e os membros, o santuário de Deus, né? Então, aqui, meus amados, deixamos aqui essa palavra para refletir em seus corações. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Eu fiquei muito tempo preso no mundo religioso, né? Hoje eu conheci a verdade, e a verdade através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então, nós hoje ficamos aqui, porque o Evangelho, porque a palavra de Deus, na realidade, né? Viver para Cristo não é um fardo pesado, é muito leve. Então, não precisa pagar para viver para Jesus. Tu não precisas nada disso que falam, fazer showzinhos para cá, showzinhos para lá. Não há necessidade disso. Deus, na realidade, nem quer isso. Ele quer uma comunhão, quer que as pessoas falem de coração. No momento da comunhão com Deus, Ele quer em espírito e verdade. Ele não quer uma festa, um carnaval, né? Que hoje o mundo religioso hoje está muitas festas, muito isso, muito aquilo. Deus já falou que não habita em templos de homem, né? Então, ainda mais no meio do escândalo que cada igreja hoje, né? Que todos os dias abre uma igreja, né? E no meio dos irmãos. Então, vamos meditar, meus irmãos. Medita na palavra de Deus, tá? Medita e obedeçam. Viver para Jesus é maravilhoso. Viver em obediência é maravilhoso, tá? Não é um fardo pesado, não. As pessoas que botam empecilho dizendo que isso é pesado, aquilo é pesado, ficam ganhando dinheiro do povo. Isso é desonesto, porque na Bíblia não está escrito. Deus não necessita de dinheiro. Deus quer a sua alma. Deus veio para salvar todos os homens. Deus não precisa. Ele é dono da prata, do ouro. Então, vamos pensar diferente. Vamos levar o evangelho puro para as pessoas, conversar com as pessoas a respeito da palavra, da Bíblia, né? Conversar. Então, se alguém quiser saber a respeito, estudar, se aprofundar mais na palavra de Deus, eu estou à disposição. Temos várias pessoas que estudam sobre a Bíblia hoje. Temos aula de graça para as pessoas que querem estudar a respeito da Bíblia, saber a verdade. Hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, as pessoas não estão pelo coração. Isso virou um comércio. Não é certo isso. Levar a palavra, Deus fala, de graça recebei. E se receber de graça, para que a gente vai cobrar para levar a palavra de Deus falada?
a mensagem de Jesus deixou, ir a todo mundo e pregar. Então é pregar, não é cobrar, tá, meus amados? Hoje eu estou tendo um entendimento bem diferente e quero passar isso para as pessoas. Passar para as pessoas que tu não precisa pagar para ir um pedacinho do céu, não. Hoje tu tem que viver para Jesus hoje, pensar na sua salvação. E para ti hoje ter a salvação, tu precisa se arrepender dos seus pecados, acreditar em Jesus, se arrepender dos seus pecados, ter fé que Jesus é Filho de Deus e ser salvo através do batismo, ser batizado e ganhará o reino do céu. Não precisa pagar nada não, meu irmão, não precisa pagar nada, é de graça, tá? É de graça, vou dizer que assim, ó, é tudo de graça. E a vida no céu, a eternidade também é de graça. Tá bom, meus amados? Fique com Deus, que Deus os abençoe.